Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as substâncias simples. Vamos lá? Então, para a gente começar, eu tenho aí alguns questionamentos para vocês. Vocês já pararam para pensar do que as estrelas, o céu, a grama, as flores, as árvores, os animais e os móveis da sua casa são feitos? Às vezes a gente se depara com todos esses exemplos e acha que eles não apresentam nenhuma semelhança entre si. De cara, eu tenho certeza que vocês já pensam, professora, acho que eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Mas será que realmente eles são tão diferentes a ponto de não ter nenhuma similaridade? Quero que vocês olhem agora para a palma da sua mão. Olha aí, do que é feita a sua mão? O que compõe ela e todas as partes do seu corpo? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, muitas vezes a gente já acaba indo para conceitos bem mais elaborados do que cada uma dessas coisas são feitas e a gente acaba só se situando nas diferenças entre elas. Mas como eu falei, se a gente for ver mais a fundo, a gente vai ver que tem uma certa semelhança sim entre todos esses termos que foram citados aqui para vocês, inclusive o nosso corpo e tudo que está à nossa volta. A gente vai ver que tudo é composto minimamente de uma certa partícula, que a gente vai conversar sobre ela hoje. Então, como vocês podem ver nessa primeira imagem, nós temos um átomo. A gente vai conversar primeiramente sobre os átomos até a gente chegar aí no conceito de substância simples, que é o tema central da nossa aula de hoje. Mas já para a gente ir se situando, todas as coisas são feitas de átomos. E tudo que está à nossa volta nós vamos chamar de matéria. Já nós vamos ter um conceito mais elaborado do que é matéria. Mas voltando aí para o átomo, o que vocês podem perceber? Que a gente tem a representação aí em 3 cores. Percebam que do lado de fora, onde a gente tem tipo um arame em volta desse aglomerado de bolinhas do centro, nós temos as bolinhas na cor amarela. E no centro, nós temos outras cores. Nós temos ela na cor vermelha e na cor azul. Claro que essas cores aí são meramente representativas, mas elas nos ajudam e nos auxiliam a entender um pouquinho das partículas que estão presentes em um átomo. No centro, nós vamos encontrar aí os prótons e os nêutrons, e em volta nós vamos encontrar os elétrons, que são um pouquinho menores, né? E que eles vão estar na região chamada de eletrosfera. Dentro, nessa parte onde a gente tem as bolinhas vermelhas e azul, a gente tem os prótons e os nêutrons, a gente tem o que a gente chama de núcleo. E uma outra característica importante é a gente saber a carga dessas partículas. Os elétrons que ficam do lado de fora, eles são carregados de forma negativa. Ou seja, eles têm a partícula de menos. Já no centro, onde a gente tem os prótons e os nêutrons, os prótons apresentam a carga positiva, representada pelo sinal de adição, e os nêutrons não apresentam carga nenhuma. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto para a gente finalmente chegar em substâncias simples. Como eu falei para vocês, várias coisas à nossa volta podem ter sim algumas semelhanças, porque tudo, como vocês podem ver, se constitui como matéria. Em matéria, a gente pode ter a divisão aí em substâncias e em misturas. E ambas também podem sofrer subdivisões. Quando a gente fala de substâncias, as substâncias podem ser divididas em substâncias simples e compostas, e as misturas podem aí ser divididas em misturas que são homogêneas e misturas que são heterogêneas. Para a aula de hoje, a gente vai entender o conceito de substâncias simples. E aí, o que seria matéria no fim das contas? Aí vocês já têm algumas palavrinhas que certamente vocês já ouviram falar. Sólido, líquido e gasoso. Mas antes de chegar na definição de sólido, líquido e gasoso, vamos ver aí a definição de matéria. Quando a gente fala de matéria, nós estamos falando de tudo que ocupa um lugar no espaço e que apresenta massa. O nosso corpo, ele ocupa um lugar. Uma caneta ou um lápis que você esteja segurando agora, ele também ocupa um lugar. A diferença, é claro, vai ser a extensão que cada um vai ocupar. Certamente o seu corpo ocupa muito mais espaço do que o seu lápis ou do que a sua caneta. E todos apresentam uma determinada massa também.
E além dessas características, né, além de matéria ser tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço que tem massa, a matéria pode ser classificada de acordo com o estado físico que ela é encontrada. Nós temos matéria que pode estar no estado sólido, no estado líquido e também no estado gasoso. Qual que é a diferença de um estado para o outro? Como eu disse, certamente vocês já ouviram essas palavras em algum momento. Quando a gente fala do estado sólido, o que acontece? As partículas elas estão bem próximas, bem unidas. Seria aí o estado físico onde elas estão mais organizadas. Elas chegam a se tocar de tão próximas que estão e têm um formato definido. Já quando eu falo do estado sólido, essa organização ela já sofre uma certa alteração, porque no estado líquido elas já começam a apresentar uma certa agitação e isso faz com que as partículas fiquem levemente separadas uma da outra e não necessariamente elas vão estar a todo momento se tocando. E no estado gasoso, que essa organização ela não se apresenta praticamente de forma alguma. Por quê? No estado gasoso, essas partículas elas estão tão agitadas a ponto de só se tocarem ocasionalmente. Então aí a gente tem a diferença do sólido, líquido e gasoso. E como eu falei, tudo que está à nossa volta, a diferença basicamente vai ser o estado físico. Algumas coisas podem estar no estado sólido, outras no estado líquido e outras ainda podem estar no estado gasoso, sendo que o estado gasoso nem sempre nós conseguimos visualizar, por conta da agitação dessas partículas. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias. Agora que a gente definiu o estado físico da matéria, agora que a gente viu um pouquinho sobre átomo, que o átomo vão ser as unidades que vão compor as matérias, a gente vai ver um pouquinho sobre substância. Ocorre que os materiais que são encontrados na natureza ou produzidos pelo ser humano, eles podem ser classificados em dois grupos de acordo com seus constituintes, como a gente viu lá no início. Pode ser classificada a matéria enquanto substâncias ou como misturas. E para hoje a gente vai entender um pouquinho sobre substâncias. Quando a gente fala de substâncias, a gente tem que ver que ela pode sofrer ainda subdivisão em simples e compostos. E misturas pode sofrer a subdivisão para misturas homogêneas e heterogêneas. Substâncias nada mais são do que materiais que têm uma composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas. Que propriedades poderiam ser essas? Poderia ser o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, e essas três características elas não vão sofrer variação em determinada temperatura ou determinada pressão. Um exemplo, a gente voltando aqui, um exemplo de substância pura que a gente tem é a água destilada. Já quando a gente fala aí de substâncias simples, o que seria substância simples? São aquelas substâncias que são formadas por apenas um ou mais átomos, só que são do mesmo elemento químico. Então a nossa aula de hoje é para a gente deixar evidente essa característica, que quando a gente fala de substância simples, não importa se eu vou ter 10, 20, 30 átomos de hidrogênio ou 10, 20, 30 átomos de oxigênio. O que importa é se eu só vou ter a participação de um elemento químico naquele momento, que é justamente o que vocês estão vendo nesses exemplos aí na tela. Vocês têm aí a união de dois hidrogênios, que estão representados na cor em azul, e do outro lado vocês têm aí dois átomos de oxigênio, representados pelo verde. E eles não estão interagindo entre si, ou seja, de um lado é só hidrogênio e de outro é somente oxigênio. Como eu só tenho a participação de um tipo de elemento químico, eu só posso estar falando então de substância simples. Então, essa nossa aula de hoje foi para a gente deixar bem definido então que substância simples é quando a gente fala somente de um átomo presente em uma determinada substância. A gente vai ver nas próximas aulas aí como é que a gente caracteriza a substância composta e também diferenciar um pouquinho a respeito dos tipos de misturas, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!